Então, para começar, esse trabalho é um trabalho em conjunto meu e do... Esse trabalho é um trabalho em conjunto meu e do Carlos, que está sentado ali. Eu estou agora na UFRJ, ele está no campus. Quando a gente fez esse trabalho, eu estava com a Universidade de Tóquio, junto com o professor Iba, e o Carlos estava na UFPE e trabalhando junto com o professor Scott da Universidade de Sacramento, Califórnia. Esse trabalho foi legal, a gente se encontrou no Gecko em, acho que foi 2009, e eu tinha um trabalho bacana com um portfólio e algoritmos geométricos, e ele estava com um trabalho de algoritmos CGA, algoritmos genéticos, e a gente decidiu colocar as duas coisas juntas para fazer um algoritmo Frankenstein, mas foi não para inventar um algoritmo novo, mas para tentar melhorar o resultado de uma aplicação. E a gente vai falar mais ou menos disso, como a gente colocou os dois algoritmos juntos para melhorar o que a gente descobriu. Bom, então, primeiro eu vou falar bem rápido por cima o que é o MTGA, que é o algoritmo de árvore genético que eu fiz para o portfólio, para a otimização de portfólio. Depois a gente vai falar um pouco sobre o CMA, que o Galo estava precisando, e os experimentos e investigações que a gente fez para colocar as duas coisas juntas. Para quem não conhece, o que é o problema de otimização de portfólio? Se você tem compra e venda de ações, a ideia básica é, eu quero comprar barato e vender caro e eu vou ganhar dinheiro com isso. E o problema disso é que tem o risco, você não sabe se a ação daqui a 10 minutos vai subir ou vai descer. Um jeito de evitar esse risco é, em vez de você comprar e vender de uma ação, você compra e vende várias ações ao mesmo tempo. Então você pode tirar uma média do retorno e ao mesmo tempo você também, se as ações que você comprar juntas não tiverem uma correlação muito forte, você vai diminuir o risco. Então existe o problema da otimização de portfólio. O que é a otimização de portfólio? De um universo de muitas ações, quais você compra e com quais pesos para minimizar esse risco e maximizar esse retorno. Então a gente transforma isso num problema de otimização de pesos. Você vai ter um vetorzinho de pesos aqui, e você quer encontrar os melhores pesos para maximizar esse retorno e minimizar esse risco. Tem algumas pessoas que fazem isso com multi-objetivos. Nesse trabalho a gente trabalha com um só objetivo, o Sharpe Ratio, que é basicamente o retorno do portfólio dividido pelo risco. A gente tem algumas constraints, como por exemplo a soma dos pesos tem que ser 1, os pesos são positivos, etc e tal. Então qual é a ideia do MTGA? A gente no início trabalhamos eu trabalhei um pouco com alguns operadores de algoritmo, DE, Differential Evolution, com alguns operadores de números para reais, e acabei achando que o melhor jeito de fazer isso seria tentar uma representação nova que meio que fosse ligada ao jeito que você pensa quando você tenta resolver esse problema. Então você tem um investimento total, a somatória dos preços tem que ser 1, porque você tem um máximo de dinheiro que você pode gastar no portfólio. E você vai pensar que você quer dividir esse seu investimento total em sub-áreas, e essas sub-áreas você divide de novo em sub-áreas, então você tem uma área branca que vai para essa sub-área e uma área verde que vai para essas outras sub-áreas. E você vai repetindo, 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 até você ter a sua divisão total dos pesos. Então, em vez de trabalhar com um array, eu estou trabalhando com uma árvore, em que aqui embaixo eu tenho as ações, que são os pesos, mas na verdade eu tenho apenas os índices das ações, e nesses nós intermediários eu tenho os pesos locais. Então, por exemplo, entre esse x2 e esse x4 eu vou dar 1/4 de peso, 0,25 para o x4 e 0,75 para o x2. E aqui eu vou dar, digamos, 40% para esta subárvore e 60% para essa subárvore. Tá? No final a gente transforma essa árvore em uma lista de pesos fazendo uma multiplicação. Então a gente começa 0,5, vai 0,5 para cá, desse 0,5 vezes 0,2 vai 0,1 para cá, esse 0,1 vezes 0,3 dá 0,03. Então no final o peso do índice A1 vai ser 0,03. Por que isso é legal? Isso elimina um pouco alguns problemas de como você vai fazer para decidir quem você vai colocar e quem você vai tirar desses pesos. A maioria dos operadores que você vai ter para array de números, você vai ter problemas se você quiser completamente zerar um número. E
empresa, as soluções para o programa de portfólio geralmente são muito esparsas. Você tem 500 índices totais que você quer colocar peso, mas apenas 20 ou 30 deles vão ter um peso diferente de zero. E quando você trabalha com uma árvore aqui, o operador de crossover vai acabar te dando isso. Ok? E sim, nessa árvore não precisa estar todos os índices aqui, alguns deles vão estar repetidos, como esse A2 e esse A2, e mais detalhes disso, isso aí vai ficar apresentado depois. E para acertar os pesos, a gente vai usar uma busca local, e no caso a gente faz um simulator bem simplesinho, a gente começa de baixo, então a gente faz uma busca local fingindo que esses três caras aqui são uma árvore completa, são um portfólio completo. A gente então vai fazer aquela coisa, a gente vai gerando os resultados aleatórios para cada um dos pesos, tá? E diminuindo o espaço de busca. Fazendo isso, a gente otimiza esses caras de baixo. Usando esses caras de baixo, a gente começa a considerar o próximo nível e otimiza só o próximo nível e faz essa otimização local de baixo para cima. Essa é a parte memética do algoritmo. Dando resultados bem rápido, a gente fez alguns experimentos com o Nasdaq e com o SP. A gente fazia uma análise histórica, a gente usava, digamos, um ano atrás para fazer calcular o valor esperado dos riscos e do retorno de cada índice. E usando esses valores esperados, a gente calculava os portfólios e fazia fitness baseada no mês seguinte que não entrava no cálculo desses valores esperados. Aqui a gente tem diferentes tipos. Então esse aqui é o valor do índice em si. Aí tem uma GA que a gente tinha um array de inteiros para decidir se tinha um asset ia entrar ou não no portfólio, e um array de pesos para decidir o peso. A gente tinha DE e aqui é o MTGA. Só que qual o problema? O MTGA tinha vários parâmetros, alguns desses parâmetros eu não sabia direito como eu iria escolhê-los, e estava com um pouco de problema de variação dos genes, diversidade genética. Então, entra aqui o trabalho do Carlos, que foi a ideia de fazer o Theorem Strategies. O que é o Theorem Strategies? Ele inclui duas coisas. Algoritmos celulares genéticos e meméticos, e a ideia de terreno. Qual é a ideia do algoritmo celular? Você vai ter um grid e a sua população vai estar espalhada pelo grid. E você só tem o crossover com membros próximos uns dos outros do grid. Qual é a ideia do Theorem Strategies? Cada uma dessas células do grid vai ter um valor diferente do parâmetro. Então, posso dizer aqui que na horizontal seria, por exemplo, a probabilidade de crossover. E na vertical seria a probabilidade de mutação. Então, os caras que estão nesta célula do grid vão ter um valor para a probabilidade de crossover e mutação que vai ser diferente dos caras que estão nessa outra célula aqui, nessa outra célula aqui. A ideia é que os atributos, as células que estiverem com os melhores parâmetros vão ter fitness melhores e vamos ter uma tendência dos indivíduos a migrarem para essa célula. Mas estou adiantando um pouco aqui. A gente tinha duas ideias diferentes. Então a gente tem um celular memétrico algoritmo sem imigração, em que cada indivíduo tem uma única célula e eles podem falar de si, e a gente tinha também um com imigração, que é aqueles que eles podem mudar de célula. A gente tinha também, na literatura tem celular genética algoritmos, que no início o celular genética algoritmos no início foi feito para poder paralelizar, usar genética algoritmos para computadores paralelos. Então cada célula era como é que se chama? Era uma CPU diferente. E eles não tinham essa ideia de ter parâmetros diferentes para cada célula. Então a gente queria testar com e sem isso para ver qual que trazia maior benefício para o MTGA no problema. Então a gente fez esses 4 tipos de experimentos. Só para revisar então, sem migração, cada célula tem um indivíduo, e como você pode ver, este indivíduo só pode fazer crossover com esses 4 caras. Esse indivíduo aqui só pode fazer crossover com esses 4 caras. Tá? Quando a gente tem mutação, cada célula pode ter mais de um indivíduo. E cada indivíduo, a cada geração, ele pode mudar de célula. Se ele estiver sozinho, ele muda de célula. Se ele estiver num grupo, tem uma pequena chance dele ir embora do grupo que ele está. E se ele estiver
estiver próximo de outros grupos, tem uma chance de que o grupo que tem a menor fitness vai perder indivíduos para o grupo que tiver a maior fitness. A ideia é que você vai ter algumas populações que vão estar isoladas, e com sorte essas populações vão procurar ótimos diferentes da sua landscape. Tá? Aí, como eu falei antes, o negócio da Terrain Strategy é que, além de você ter as células, você associa valores de parâmetros para a sua célula, para cada uma das células. Então, a gente tem o parâmetro 2 e o parâmetro 1, e este indivíduo aqui vai ter o valor 4 para o parâmetro 1 e o valor 4 para o parâmetro 2. A ideia é que, se a gente tem bons parâmetros, as células vão aumentar a fitness mais rápido e vai juntar gente lá. Então, nós fizemos 4 experimentos, um sem imigração e sem adaptação, um sem imigração e com adaptação, um com imigração e com adaptação. Uma coisa que eu quero destacar nos nossos experimentos é que esses 3 aqui, o primeiro, o segundo e o quarto, já existiam na literatura. Este quarto aqui, a gente meio que tentou, só para deixar a coisa simétrica, porque a ideia do movimento era exatamente melhorar a adaptação. Uma pessoa pensou, vamos mudar os parâmetros no algoritmo celular fixo em que ninguém se mexe. Só que aí, depois veio a ideia, peraí, mas e se tiver um parâmetro bom, queremos mais células se aproveitando daquele parâmetro bom. Então começaram a surgir regras de movimento. Só que se a gente usar essas regras de movimento sem a mudança de parâmetros, vamos ver o que acontece, né? E o que aconteceu, que surpreendeu um pouco a gente, já que as regras de movimento foram feitas para se aproveitar da mudança de parâmetro, é que nos nossos experimentos, o movimento sem os parâmetros teve um resultado bem melhor do que apenas sem movimento e sem parâmetro. Foi o melhor resultado de todas as combinações que a gente fez. Aqui a gente tem uma tabela, são os mesmos experimentos que foram feitos só com MTGA. Quase todos os métodos celulares, em geral, tiveram uma performance melhor do que o MTGA puro. Esse aqui é o MTGA puro sem celular. Então aqui tem sem parâmetros, sem movimentação, com movimentação e sem parâmetro, com movimentação e... Aqui é com parâmetro e sem movimentação, e aqui é com parâmetro e com movimentação. Esses números são quantas vezes este algoritmo aqui venceu este algoritmo aqui, em diferentes bases de dados. O que aconteceu, o problema da adaptação de parâmetros, a gente escolheu a profundidade da árvore, e qual era o outro parâmetro? Não lembro agora, a profundidade da árvore... E se ia podar ou não? Oi? E se ia podar ou não? Isso, a profundidade da árvore, e se a gente acortar ela quando o peso chegava a 0. O problema é que quando esse MTMR teve o pior resultado, quando uma célula mudava de um valor de um parâmetro para outro, ele tinha uma mudança muito brusca na árvore. Então a gente estava tendo perdas de indivíduos bons, por isso ele acabou se indo pior, numa análise posterior. E o que a gente descobriu foi, isso nos deu a ideia de explorar um pouco mais essa coisa de apenas aproveitar a movimentação por si, sem incluir a questão dos parâmetros. Mesmo resultado para o SP500 e para o Nasdaq. Bom, as conclusões gerais que a gente encontrou, a ideia é que, em geral, a estratégia topológica melhorou o resultado do MTGA, do problema de portfólio. A melhor ajuda foi do Motion Cellular Algorithm, que foi o uso de regras de migração para o grid sem o uso de modificação de parâmetros. Foi uma certa surpresa, porque isso não tinha sido... isso foi meio que a gente incluiu aqui no FTTAP. E levou a gente a questionar um pouco mais qual é o papel dessa modificação como é que ela trabalha com a diversidade. Já está meio sem tempo, então... Bom, obrigado a todos. Se vocês tiverem perguntas, tenha para... Quando ele consegue migrar nesse grid, Certo. vocês olharam o que está acontecendo, se ele vai para uma certa região e fica, ou se ele vai para aquela região e vai
gente começava, no início do algoritmo, a gente tinha uns 3 ou 4 grupos de células com mais de um indivíduo. Deixa eu voltar aqui. Pode colocar aqui na área. Aqui está funcionando. Você pode ver aqui, isso aqui não é dos experimentos, mas você vê que a gente tem certos grupinhos, ok? Formava-se assim, nas primeiras 10 ou 20 gerações, formavam uns 2 ou 3 grupinhos desses, e eles ficavam meio que andando juntos, eles não ficavam parados. Então você tinha eles meio que todos andando em direções aleatórias, e depois de um tempo eles se juntavam mais ou menos uns 2 terços, eles se juntavam em um grupo só e ficavam lá até o fim da evolução. Então, e aí ia para os parâmetros que estavam valores mais baixos ou não? então, não. Como eu falei, a gente acho que a gente escolheu mal quais parâmetros que a gente ia utilizar. A ideia de usar os parâmetros, a imigração não funcionou direito com esse problema. Então, eles meio que iam para qualquer lugar, nesse caso. Tá ok. Vamos ver.